Salmo 128, irmãos. Salmo 128 é o texto que nós usaremos na transmissão da mensagem dessa noite. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, mais uma vez lemos a tua palavra e mais uma vez queremos suplicar pela tua santa instrução. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, atua em nossas casas, atua na tua igreja, realiza a tua obra, ó Deus, para o louvor da tua glória, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Você julga ser alguém feliz nesse mundo? Você é feliz em seu lar? Você é feliz em seu trabalho? Você é feliz em sua igreja? Você é feliz em sua comunidade? Essas não são perguntas tão simples de responder, se nós considerarmos, inclusive, o quão diferente as pessoas podem pensar acerca desse assunto. Então, o que nós temos que fazer aqui, irmãos, é evitar a relativização do conceito de felicidade e nos aproximar objetivamente do padrão bíblico de felicidade. E aqui talvez nós fiquemos chocados, porque enquanto dia após dia percebemos que estão tentando nos vender uma noção quase que inalcançável de satisfação pessoal, as Escrituras Sagradas simplificam o tema, fazendo uso de uma linguagem bela e inconfundível, como nós temos, inclusive, naquele conjunto de bem-aventuranças pronunciadas por Jesus Cristo, que temos tido a oportunidade de expor. Os irmãos devem ter notado que o Salmo 128 também começa fazendo referência a alguém que é bem-aventurado. E eu afirmo, irmãos, que essa não é apenas a expressão inicial do texto, mas esse é o fio condutor de tudo o que vai ser dito nesse salmo, de tudo o que é dito na sequência. Por isso, hoje nós pretendemos falar aqui sobre a felicidade da vida com Deus, a felicidade do trabalho digno, a felicidade da família harmoniosa e a felicidade de pertencer ao povo do Senhor. Vamos ao primeiro ponto, a felicidade da vida com Deus. É de onde tudo flui. De onde tudo flui. Aliás, irmãos, esse salmo lembra muito o anterior, porque há poucos dias nós estivemos aqui pregando no Salmo 127 e estávamos ali falando então sobre a bênção do trabalho, a bênção da proteção, a bênção da família. O termo feliz, inclusive, também aparece no Salmo 127, ou seja, nós temos aqui dois salmos que apresentam ideias correlatas. São dois salmos muito próximos, inclusive do ponto de vista da linguagem que é utilizada. Mas como o Salmo 127 começa? Vocês lembram? Se o Senhor não edificar a casa, e se o Senhor não guardar a cidade, é em vão trabalhar e é em vão vigiar. É do Senhor também que os nossos filhos vêm. De uma forma coerente com esse raciocínio, o Salmo 128 também nos faz olhar para Deus, logo na sua introdução. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Observem o que está sendo dito, irmãos. Quem é o sujeito realmente feliz? É o sujeito que teme ao Senhor. E quem é o sujeito que teme ao Senhor? É aquele que o obedece, é aquele que tem comunhão com Ele, é aquele que anda nos seus caminhos. Porque muita gente afirma que teme a Deus, mas claramente não o serve. Dizendo de um modo negativo agora, se você não caminha com Deus nessa terra, então você não teme a Deus de verdade. E se você não teme ao Senhor, você não é feliz. É a conclusão óbvia que nós tiramos da simples leitura desse salmo. Mais do que isso, você não será feliz enquanto você não estiver disposto a viver com Deus e para Deus. Há, portanto, um componente espiritual que antecede qualquer outro valor aqui.
De tal modo, irmãos, que apenas as dádivas que nós recebemos em Cristo poderão nos trazer contentamento pleno. Não apenas nos termos da nossa redenção, mas também no modo como nós usufruímos das bênçãos materiais. Me permitam falar aqui um pouco sobre a diferença entre crentes e incrédulos em relação às bênçãos temporais. As pessoas confundem muito isso. Então, eu acho que é um ponto importante, especialmente considerando essas bênçãos temporais, especialmente as que podem ser identificadas no Salmo. Porque o escritor, irmãos, vejam, ele tem em mente que feliz é o homem piedoso. Mas, ao mesmo tempo, ele descreve coisas que parecem ser comuns a outros que não necessariamente fazem a vontade de Deus. Em outras palavras, há pessoas ímpias que podem ter bons empregos, que podem ter uma família grande e até influente. Há pessoas ímpias que vivem muitos anos, que parecem ser bem-sucedidas em várias áreas e assim por diante. Mais do que isso, para complicar um pouquinho a história, às vezes há crentes que não dispõem dessas coisas, pelo menos aos nossos olhos. Como é que nós podemos explicar essa suposta disparidade? Aí eu vou fazer 4 considerações prévias. Primeiro, o Salmo é construído em literatura sapiencial. Isso significa que o salmista está analisando circunstâncias gerais. Ele está pensando em um sem número de casos que ele conhece, que são facilmente demonstráveis, e o que ele percebe é que com frequência, e até eu diria com muita frequência, os filhos de Deus gozam de alegrias como essas. Em segundo lugar, leve em consideração que o ímpio é pobre. A gente não costuma às vezes pensar assim, especialmente quando as bênçãos temporais parecem negar essa afirmação. Mas o ímpio é pobre, ele só tem esse mundo para experimentar e nada mais, é só isso. Deus, em sua misericórdia, em sua paciência infinita, às vezes permite que os descrentes experimentem coisas boas nessa vida, porque não vai muito adiante disso. Isso é o mais próximo do céu que eles poderão chegar, certo? Aliás, assim como as turbulências dessa vida que nós enfrentamos são os únicos tipos de percalços maiores ou sofrimentos que nós teremos que passar. Nós já estamos livres do inferno, nós já não temos que lidar com a ira de Deus. Não é o caso daquele que não o serve. Em terceiro lugar, o crente não precisa ter todos estes itens necessariamente preenchidos, literalmente preenchidos, para que ele seja feliz. Porque ele entende que tudo que lhe acontece, ou tudo que deixa de acontecer, faz parte de um plano divino e que valerá a pena viver para o propósito que Deus traçou para ele, seja qual for esse propósito. O ímpio não tem isso. Novamente, ele viverá exclusivamente para si e ele vai se desesperar enquanto o seu checklist não for totalmente alcançado, certo? Quando ele vê que a vida está passando, ou quando ele vê que ele não está atingindo os seus alvos, ele se desespera. O crente não. O crente pensa que ele tem Deus como aquele que guia o seu viver. E sabem o que é pior, irmãos, no caso do ímpio? É que quando ele conseguir tudo o que ele quer, ele ainda irá se ressentir de não estar bem. Enfim, em quarto lugar, o crente usufrui daquilo que tem. O crente usufrui daquilo que tem, mesmo sendo pouco, de uma forma que o ímpio jamais poderá usufruir, mesmo possuindo muito. Certo? Há uma diferença gigantesca aqui. Talvez o crente viva pouco nesse mundo, mas ele vai viver com intensidade na presença de Deus e ele vai ter uma eternidade em um paraíso maravilhoso. Talvez o crente receba um salário muito baixo, mas ele consegue ter um retorno disso melhor do que o incrédulo que tem alta renda. Talvez o crente sofra rejeição em sua família por conta da sua fé, mas ele vai ter na igreja uma família com a qual ele vai se identificar, com a qual ele poderá contar e na qual ele encontrará ânimo. Talvez o incrédulo se veja cercado de mais pessoas do que o crente, mas o crente tem mais amigos de verdade, enquanto o ímpio é bajulado por interesseiros. O crente tem paz e consciência tranquila para dormir, enquanto que o ímpio passa noites em tormentos depois de dias cheios de sobressaltos. O feijão que o crente come é muito mais saboroso do que o banquete sofisticado que come o ímpio. Resumindo, o crente é feliz e o ímpio não.
E isso passa também pelo fato de que nós usufruímos melhor das coisas de Deus. E aliás, nós usufruímos melhor das coisas porque a nossa felicidade está em Deus, no ser de Deus, na comunhão com Deus. Quem busca a felicidade nas coisas não a encontra, mas bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que a vida com Deus nos torna felizes, irmãos, é uma verdade amplamente divulgada nos Salmos. Se nós tomarmos como referência algumas passagens do Saltério, por exemplo, que trazem a expressão bem-aventurado, só para fazermos um exercício aqui, nós vamos ver o que é ser feliz de fato. E os Salmos estão cheios dessa expressão. Quer dizer, vejam que beleza. Felicidade é crer na palavra e se livrar de más influências. Diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós também poderíamos dizer que felicidade é ser corrigido por Deus, é ser ensinado por Deus. Pois bem, o Salmo 94 diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor repreende, a quem o Senhor ensina a sua lei. Nós poderíamos também afirmar que felicidade é ser perdoado, é ser justificado pelo sangue de Cristo. O Salmo 32 diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nós podemos dizer que felicidade é socorrer os outros, sabendo que Deus nos socorre. E aí nós temos um outro salmo, o Salmo 41, que diz, bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a sua vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença lhe afofas a cama. Vejam, felicidade é quando nós ficarmos doentes e estivermos fragilizados, nós podemos contar com o auxílio do Senhor, termos Deus ao nosso lado. Felicidade também é viver de forma digna, íntegra. Salmo 106 diz, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica justiça em todo o tempo. Felicidade é também cultuar, é também adorar a Deus, é fazer parte do seu povo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Salmo 84. Felicidade é depender de Deus. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nada falta aos que o temem. Salmo 34. Tudo isso, irmãos, é para mostrar que a felicidade verdadeira está em Deus. A felicidade verdadeira e a felicidade do crente está em Deus. Dito isso de forma clara, nós podemos nos concentrar nas bênçãos que advêm dessa fonte e pelas quais nós somos imensamente gratos ao Senhor. O ponto de partida do Salmo é: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é feliz, é bem-aventurado. Agora o Salmo vai desdobrar isto. Ele vai nos mostrar que tipo de bênçãos Deus nos oferta, Deus nos oferece em sua graça, em sua misericórdia. Vamos lá, a felicidade do trabalho digno. Em segundo lugar, vamos falar sobre isso. A felicidade do trabalho digno. Tenhamos em mente a mensagem anterior, em que nós vimos que se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho que nós tivermos será em vão. Sem Deus, notem bem, sem Deus será inútil levantar de madrugada, se deitar tarde ou comer o pão penoso. Agora com Deus, olha o que é que acontece. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Uma coisa não complementa a outra, porque de um lado nós temos alguém que confia em si, que está tentando solucionar os seus problemas. Do outro, nós temos alguém que busca a Deus em primeiro lugar, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Uma única frase, irmãos, que descreve com extrema graciosidade a ação favorável de Deus para que sejamos produtivos e para que sejamos prósperos. Enquanto nós temos deveres para cumprir e enquanto estamos buscando provisão para as nossas famílias,
devemos saber que Deus é o nosso grande benfeitor, que nos dá saúde, que nos dá trabalho, que nos permite desenvolver atividades úteis para o nosso bem, para o bem das pessoas e para a glória do próprio Deus. Essa é a perspectiva correta que nós devemos ter quando nós nos dedicamos em nosso trabalho. Deus deu trabalho ao homem no Éden. E o nosso sustento seria conseguido de uma forma muito mais fácil sem o pecado. Muito mais. O pecado trouxe dificuldades em nossos labores, mas ainda assim Deus abençoa os esforços daqueles que o temem. E Deus nos permite angariar recursos suficientes para que nós mantenhamos a nossa família e ainda possamos fazer o bem. O que ocorre, irmãos, é que não apenas as agruras típicas de um mundo caído são minoradas pela providência de Deus, como até mesmo o trabalho mais árduo pode ser recebido de bom grado pelo crente, porque por meio dele, Deus lhe concede coisas boas e coisas necessárias. Então pode ser que hajam dificuldades na sua profissão, no seu trabalho, no ambiente de trabalho propriamente dito, mas por meio do seu trabalho, Deus está concedendo coisas que são boas e necessárias para a sua vida e para o seu sustento. O suor do rosto, que lá em Gênesis 3 é posto como maldição para o homem que se rebelou, agora inclusive pode ser concebido como bênção para o homem que foi redimido. Nós podemos dizer assim: bendito seja Deus, que nesse mundo cheio de problemas nos permite comer dignamente com o suor do nosso rosto. Não podemos dizer isso? Podemos. Então o trabalho é uma bênção. E por meio desta bênção, Deus nos ampara. Nós queremos comer o pão do trabalho, não queremos comer o pão da preguiça. Queremos comer o pão do trabalho justo, não o pão que procede de fraude. Queremos comer o pão da vida, Jesus Cristo, que nos salva, que nos faz ter alegria em cada refeição que mantém o nosso corpo de pé. Não queremos comer do fruto proibido que Satanás oferece para desgraçar a nossa alma com a mentira de que nós teremos abundância se nos prostrarmos diante dele. Vejam que nós vivemos em um ambiente tão corrompido pelo mal que algumas pessoas, diante de certos dissabores no ofício que exercem, terão dificuldades de enxergar que felicidade pode estar associada ao trabalho. Mas essa é uma visão míope e uma visão deturpada. Tanto é possível ter contentamento com o trabalho que nós desempenhamos, que a frase aqui é: feliz serás e tudo te irá bem. Do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E deixa eu dizer algo para os irmãos. O trabalho nos tempos antigos era muito pesado. A sociedade judaica era predominantemente agrária aqui. A tecnologia era bem menos desenvolvida do que a que nós temos hoje. Lidar com o plantio, com a colheita, com os animais, com climas nem sempre favoráveis, não é tarefa das mais fáceis. Mesmo hoje, nós sabemos que quem lida com essas coisas tem ali as suas dificuldades. Ainda assim, o salmista aponta o trabalho das mãos dos fiéis como bênção de Deus. Eu não sei como você tem administrado ou quais têm sido as suas lutas no ambiente de trabalho, mas eu vou sugerir algumas atitudes para nós como crentes. Primeiro, ore para que Deus abençoe você no trabalho. Ore pelos seus colegas, ore pelo seu chefe, ore pelos seus subordinados. Segundo, faça o melhor que você puder. Busque os melhores resultados na função que você exerce, tendo em vista que a função que você exerce é a serviço de Deus. Nós lemos aqui em Colossenses. O apóstolo Paulo disse: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo a Deus. Nós estamos trabalhando, irmãos, ganhando com o suor do nosso rosto, favorecendo talvez alguma empresa, algum patrão, mas na verdade, no fundo, em última instância, nós estamos servindo a Deus. Naquilo que estamos exercendo, dignamente estamos servindo a Deus. Terceiro, a despeito disso, a despeito de tudo isso, não viva para o trabalho e não faça do trabalho um ídolo, porque esse é um outro perigo. Viva para Deus e use o trabalho que Deus lhe der para alcançar objetivos nobres. Quarto,
Não abra mão de seus princípios de fé e dê bom testemunho daquilo que você crê, lá no contexto do trabalho. No contexto do trabalho você será testado como crente muitas vezes, talvez. Também no contexto do trabalho, nós sabemos que há uma série de situações, enfrentamento de crises, há momentos de estresse, há discussões que podem ser mais ou menos calorosas, mais ou menos proveitosas, há boas e más personalidades com as quais nós iremos lidar no trabalho, há celebração por alcance de metas, há interação entre os funcionários, há imprevistos, não é? Ou seja, o trabalho oferece, é um campo missionário. E oferece todo tipo de oportunidade para você fazer bom uso dos seus valores, dos seus princípios como servo de Deus. E até mesmo diante de pessoas com as quais você não conviveria se tivesse escolha. Não é verdade? Você não conviveria com algumas pessoas se você tivesse a oportunidade de escolher. E essas pessoas estão no seu ambiente de trabalho, mas elas podem ser influenciadas por você. Então aproveite, peça a Deus para usá-lo da melhor maneira nesse sentido. Quinto, finalmente faça bom uso do fruto do seu trabalho. Seja inteligente e econômico, mas não seja mesquinho. Não administre bem a sua renda com sabedoria. Não desperdice seu ganho patrocinando causas inconvenientes a um crente. Ofereça algum conforto possível para a sua família. Ajude quem realmente precisa. Não abra mão de ser um dizimista fiel. Invista no reino de Deus com generosidade. Se você fizer estas coisas, eu posso dizer para você, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Com a bênção de Deus, tudo sempre irá muito bem. Em terceiro lugar, irmãos, vamos ao terceiro ponto aqui, a felicidade da família harmoniosa. Quando eu uso o termo harmoniosa, vejam, eu não quero dizer uma família perfeita, obviamente, certo? Porque não existe família perfeita. Nós sabemos que debaixo de cada teto em que nós estamos, há um agrupamento de homens, mulheres, crianças ou jovens que são pecadores, ainda que eventualmente todos ali sejam cristãos. Não deixarão de ser pecadores. Portanto, quando eu falo em família harmoniosa, eu quero me referir a uma família em que tudo e todos estão no seu devido lugar. Em que todos estão comprometidos em levar adiante a missão que Deus deu a cada um. O marido, a esposa, os filhos estão conscientes do seu papel. Nada como uma casa em que todos os integrantes temem a Deus. A luta contra o pecado sempre vai existir, irmãos, em qualquer metro quadrado desse mundo, desse universo. Mas ela será muito mais exitosa naquela família que está edificada sobre a rocha, sobre a cruz, sobre a palavra de Jesus Cristo. Não é verdade? Se esse não é o seu caso ainda, nem tudo está perdido. Você é uma luz dentro da sua casa. Continue firme como crente, fazendo a diferença. Quem sabe, pela misericórdia de Deus, você não consegue ganhar para Cristo sua esposa, seu marido, seu irmão endurecido, seu pai, enfim, Deus sabe de todas as coisas. Agora, o cenário que o salmista tem em mente aqui, irmãos, é de uma família bem ajustada ou bem encaminhada na fé. Ele pinta um ideal em que tudo funciona bem. E é um ideal que nós devemos perseguir e que Deus, por vezes, concede aos seus servos. E um ideal, né, que Deus concede e pelo qual nós devemos ser gratos. Me deixem dizer, irmãos, que eu tenho a impressão, é uma impressão minha, né, de que nem sempre os irmãos que podem desfrutar da alegria de ter uma família inteira servindo a Deus têm a exata dimensão dessa bênção. Essa é uma impressão que eu tenho. Não sei se irmãos que nasceram num berço cristão e viram todos os seus parentes ali, sabem de histórias dos seus antepassados, dos seus pais, enfim, como crentes, não sei se eles têm a exata dimensão do tamanho dessa bênção. Em alguns casos, nós ouvimos relatos de gerações e gerações inteiras, não é? Dentro de uma mesma família em que a santa semente foi sendo semeada por muitas décadas e foi fazendo surgir pastores, missionários, diáconos, irmãs dedicadas ali com liderança entre as mulheres, esposas de presbíteros,
presbíteros, instrumentistas que usam o seu talento ali a serviço do Senhor, uma quantidade enorme de gente que se devota a Deus publicamente. E isso começou na família, numa semente que se germinou dentro da família. Daqui a pouco eu vou comentar sobre como que a família se projeta em benefício da igreja e para a sociedade. A igreja também beneficia a família, e muito. Tenho certeza disso, muito mesmo. Mas agora o que nós precisamos é, pela ordem, considerar o recinto doméstico, tal qual nós encontramos no texto. E aí, se você olhar o verso 3 diz assim: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Pode ser que alguém demonstre estranheza pelo fato do texto não mencionar explicitamente o marido. Não é? Ele fala da esposa e ele fala dos filhos, no versículo 3. E sobre os maridos? Eu te respondo. Sobre os maridos o texto já falou nos versículos anteriores e talvez você não tenha percebido. Isso porque o salmista, em princípio, irmãos, se reporta a uma figura masculina, que é claro que pode ser ampliada até em termos de aplicação, ou seja, nós podemos dizer que as mulheres devem temer ao Senhor também, claro que sim. Mas, de novo, em princípio, a figura masculina se sobressai a priori, porque o que está sendo colocado no Salmo, meus irmãos, eu vou fazer uma releitura aqui, é: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Até porque, no verso 3, o que é que está sendo dito? Tua esposa no interior da tua casa. Quer dizer, se a menção é a uma esposa, o que se presume é que essa é uma palavra que está sendo dirigida inicialmente a um homem crente, que tem uma esposa e que tem filhos diante de si. E por que essa presunção existe? Por uma razão muitíssimo clara na Bíblia. O homem foi colocado como cabeça da família. Então, o homem é o cabeça pactual, ele é o cabeça da família ali. E é por isso que essa presunção aparece. Ao homem cabe originalmente duas funções primordiais aqui no texto. A primeira é a liderança do seu lar. Liderança em todos os aspectos. Liderança emocional, liderança administrativa, liderança decisória final, mas sobretudo liderança espiritual. Certo? E existe o bônus e o ônus disso, como em tudo. Existe o bônus e o ônus. Não é uma tarefa qualquer. Não é. O homem tem uma prerrogativa sacerdotal em sua família. O homem crente é o primeiro pastor dos membros da sua família. Note bem isso, porque esse é o nosso chamado, meus irmãos. E nós não temos como fugir disso. Os homens são colocados como cabeças e, portanto, eles são pastores do lar. Certo? Prestem atenção, vocês que são homens cristãos. Vocês têm um pequeno rebanho nas suas próprias casas, suas esposas e seus filhos. O homem que serve a Deus, como diz o Salmo aqui, ele está sujeito a Jesus. E debaixo da autoridade de Jesus, ele representa o próprio Cristo dentro da sua família. Eu sei que essa é uma afirmação muito pesada, mas a ideia é essa. Quais são os três ofícios de Jesus? Rei, profeta e sacerdote. O homem crente em sua casa deve governar, deve transmitir a mensagem do Senhor, deve ensinar acerca de Deus, deve orar pelos seus, deve promover a edificação e a santidade da esposa, deve induzir a educação na justiça dos seus filhos. Deve, com amor, mas de forma convicta, conduzir a sua família nos retos caminhos, de todas as formas que estiver ao seu alcance, contando com a graça de Deus. Esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do verso 1, é um homem que traz a sua família junto nesse projeto. Esse homem tem a iniciativa de Josué quando disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A voz de comando desse homem chama para Deus. Irmãos, vejam bem, eu não estou explanando aqui sobre dificuldades específicas de alguns homens ou de algumas famílias por circunstâncias X e Y, tais e tais.
ok? Porque quando a gente vai colocando estas coisas, eu sei que talvez muitos comecem a pensar em situações mais problemáticas. Eu sei que existem as situações problemáticas. Eu sei que existem casas em que os homens não são crentes, por exemplo. Alguém vai dizer, pastor, como é que se aplica isso? Tem casas em que os homens não são crentes, não é? Ao passo que a esposa e os filhos é que são. Existem situações em que o casal, ou ambas, uma das partes, não é? Se converteu tardiamente, alguns filhos já não estão sob a tutela dos pais, etc, etc, etc. Questões específicas devem ser ponderadas pontualmente, talvez até de maneira particular. E eu digo para os irmãos que nós sempre poderemos encontrar auxílio de Deus para as nossas mazelas, sempre. Eu estou enfatizando, de novo, preceitos gerais, porque é isso que nós temos no texto, certo? Essa é a primeira função do homem crente, liderar a sua família diante de Deus, aos pés do Senhor, especialmente conduzindo a sua família na fé, conduzindo a sua família aos pés de Cristo. Ligada a essa, a segunda função do homem aqui é de provedor do lar. Quando o salmista diz, do trabalho de tua mão comerás, feliz serás e tudo te irá bem, a fala é primariamente para o homem que tem o dever de buscar o trabalho como fonte de sustento para a sua família. Me permitam contextualizar um pouco, antes de comentar, fazer outras aplicações. No mundo antigo, irmãos, o trabalho, de novo, né, era algo muito pesado, certo? Daqui a pouco eu já vou comentar sobre a mulher ou sobre as esposas, e aí eu vou entrar mais fundo ainda nessa questão. Por ora, a compreensão aqui é que o trabalho fora de casa, né, o trabalho fora do lar, é algo que cabe primariamente ao homem, ainda mais naqueles tempos, certo? Vamos tentar pensar com a imagem que o salmista tem, que aí a gente entende melhor o texto, né? O trabalho daqueles dias, em grande parte, envolvia o quê? Pensem vocês, o que é que envolvia um trabalho, né, milhares de anos atrás? Envolvia puxar o arado, plantar, colher, caçar, pescar, quebrar pedra, carregar pesos enormes, consertar carroças de madeira, cortar árvores, manipular armas, lidar com ferro, com bronze, com todo tipo de metal, cavalgar, muitas léguas, viagens perigosíssimas, certo? O trabalho envolvia essas coisas. Convenhamos que são coisas difíceis até para homens fortes fazerem. Imaginem as mulheres, não é? Então, nesse sistema, o trabalho mais exclusivamente masculino era por si só uma forma de proteção das mulheres. Entendia-se claramente que as mulheres deveriam ser poupadas desse tipo de serviço. E se tinha uma guerra, por exemplo, era o homem que deveria ir ao campo de batalha. A função dele, proteger o reino, proteger sua vila, proteger sua família. Até hoje, os maridos precisam entender que foram chamados para proteger suas mulheres da melhor forma possível, né? Entregando-se, doando até a própria vida, se for o caso. A esposa, então, pensando naquele cenário, procurava ficar mais resguardada em casa, cuidando dos filhos, esperando em Deus e preparando da melhor forma o lar para quando o marido retornasse. E quando o marido retornasse, ele teria outros deveres a cumprir dentro de casa também, certo? Quer dizer, esses são aqui os parâmetros. Pastor, isso significa que as mulheres não devem trabalhar fora? É isso que a Bíblia diz? Eu vou aproveitar e já partir para a sequência. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Respondendo objetivamente, e aí depois eu passo para os desdobramentos, né? Para evitar qualquer mal-entendido. A mulher pode sim trabalhar fora de casa por razões diversas, que vão desde o fato de que muitas mulheres são bastante competentes para exercer vários tipos de funções, tal qual o homem também é. Isso é uma grande bênção de Deus. Passando pelo argumento de que hoje é bem mais simples, é bem mais comum encontrar tarefas que sejam mais adequadas por respeitar a feminilidade, a sensibilidade das irmãs, das mulheres, até o fato de que, infelizmente, as crises econômicas, a escassez de bons empregos, as dificuldades financeiras, as necessidades e planos da família e uma série de outros fatores
podem impor uma conjuntura que não deixe sequer a possibilidade de escolha a ser feita, não é? Mas há um detalhe que não pode passar despercebido aqui e que as irmãs casadas não devem esquecer. O papel primordial que vocês têm é como esposas e como mães. Isso não dá para deixar de observar. O dever número 1 de vocês, mulheres crentes, são sim os cuidados com a casa. O homem não é o líder espiritual. O homem não é o provedor da família. O homem não tem que se arriscar. O homem não tem que proteger. O homem não tem que fazer uma série de coisas que são bem difíceis de fazer também. Pois é, o compromisso maior de vocês, nesse sentido, deve ser atender ao bem-estar da sua família, dos seus esposos e dos seus filhos. E fazendo isso, a contento, trabalhar fora não é nenhum problema. Não é nenhum problema. Mas, pastor, as funções do lar não podem ser divididas entre as mulheres e os homens? Claro que podem. Claro que podem. Por que não? Devem. Pastor, os homens têm algum dever nos trabalhos domésticos? Claro que sim. Mas o que eu estou dizendo é que para vocês, mulheres, essas coisas, elas estão em um primeiro plano. Percebem? E isso não pode ser visto como nenhum demérito. Irmãs, podem estudar, podem trabalhar, algumas vezes, claro, com a concordância, com a anuência dos seus esposos, enfim, né? Algumas vezes vocês precisarão ajudar no sustento da família, assim como seus maridos precisarão ajudá-las com as coisas de casa. Vocês são inteligentes, são criativas, usem as habilidades que Deus deu a vocês. Vocês podem ser grandes profissionais, vocês podem ir muito longe, fazer muita coisa. Só não esqueçam e não deixem de priorizar o interior de suas casas, seus maridos, seus filhos. Não descuidem dos cuidados com a família. Claro que isso vale para o homem em um outro sentido, né? Porque na Bíblia nós vemos que as mulheres são valorizadas especialmente pela gloriosa missão que elas têm como esposas e como mães. Vejam, Paulo escreve a Tito dizendo que as mulheres idosas devem ser mestras do bem a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos e a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. É que a gente vive em uma sociedade tão pervertida em seus valores que as boas donas de casa nem são devidamente reconhecidas como teriam que ser. Não é? Isso é um horror. As mulheres não serem valorizadas, né, por coisas tão importantes, por um papel, por uma missão tão importante que elas têm dentro da família. Mas, biblicamente, não é assim. E quando a Bíblia não é levada em consideração, a família desmorona. Isso é muito sério. Tá? Alguém aqui pode dizer, eu discordo, eu não aceito, etc. e tal. Não dá para lutar contra o que é verdadeiro, contra o que é bíblico. A gente tenta fazer as coisas do nosso jeito. Se a gente desconsiderar a Escritura, a gente corre um seríssimo risco em tudo. Aí você entende por que a situação familiar de muita gente nesse mundo perdido é um verdadeiro caos. Certo? E eu nem estou falando apenas dos incrédulos, mas de lares cristãos que são muito influenciados pelo mundanismo, pelo pensamento, pela forma de enxergar e de se comportar que a gente vê no mundo. Agora, vejam como desde o princípio isso está no âmago da questão. Vejam os nomes que são dados à primeira mulher. Quais são os nomes que são dados à primeira mulher? Ela é chamada primeiro de varoa, porquanto do varão foi tomada. Depois ela é chamada de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Varões, então vejam, ela é chamada de varoa, porque do varão foi tomada, esposa. Ela é chamada de Eva, porque ela é a mãe dos seres humanos. Esposa e mãe. Certo? Então, meus irmãos homens, valorizem suas mulheres pelo fato de elas serem suas esposas, mães de seus filhos. Amem elas nessa condição especial que elas têm. Irmãs,
vocês devem ser mulheres que amam também a família e a vida doméstica. Certo? Vocês devem sentir prazer e agradecer ao Senhor por essa coisa tão nobre, por atuarem como esposas e como mães. Alguns não podem imaginar a enorme diferença que vocês fazem no mundo, nessa esfera de ação tão privativa, tão importante. Não se sintam jamais diminuídas nem desprestigiadas diante disso. E aí, o papel dos homens em valorizá-las também tem que ser destacado aqui. Porque se o mundo não valoriza as mulheres por aquilo que é um papel que Deus deu para elas, os homens da nossa igreja, a igreja, enfim, nós, crentes, devemos valorizar. Devemos valorizar. Vocês podem fazer, irmãs, isso e muito mais. Agora, não sacrifiquem o que é mais relevante. Nós chegamos ao cúmulo de ter que dizer essas coisas porque no mundo vocês poderão ser desestimuladas muitas vezes nesse sentido. Alguns dirão que casamento é algo ruim, casar para quê? Não casa. Né? Que ter filhos é algo que a gente não tem que cogitar, dá trabalho, é difícil, impede a gente de fazer as coisas e assim por diante. Essa é a visão mundana. E não é difícil entender por quê. Tá? Desde o início, Satanás ataca a família. Desde o início, o ataque frontal é a família. Porque ele sabe que a família sempre esteve no centro dos propósitos de Deus. A família é um projeto de Deus. Satanás sabe disso. Se a família for desarticulada, se ela for atingida em seu seio, em seu âmago, você tem encadeia a destruição ou o abalo de outras instituições importantes. A própria igreja, a própria sociedade vai sofrer a consequência. Certo? Isso é muito claro. A mulher como videira frutífera, os filhos como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Por que o homem do Salmo está feliz com isso, irmãos? E por que Deus aprova essa visão? Porque desde o início o Senhor disse, crescei, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E isso é verdade para cada filho que você tem. Certo? Então, ao ter filhos, nós contribuímos para que a imagem e semelhança de Deus seja espalhada na terra. As bênçãos de Deus se espalhem na terra. A fé se espalhe na terra. A santa semente é preservada. Nós já falamos domingo passado que os filhos são preciosos. Não é, irmãos? As esposas também são. E isso se confirma mais uma vez pelo que o salmista usa duas figuras extraídas do reino vegetal. Ele compara a esposa com a videira. E ele compara os filhos com os rebentos da oliveira. Então, a videira e a oliveira. Vejam, são duas árvores diferentes. São duas plantas, árvores diferentes. Eram dois tipos de árvores das mais importantes para a vida dos judeus. Porque através delas, eles tinham o seu vinho, o seu azeite, eles podiam se alimentar melhor, se alegrar nas suas celebrações. Eram árvores que assumiam um caráter bem cultural em Israel. Era uma marca bem cultural da nação. Então, isso é um grande elogio, né, e um grande incentivo para que os maridos amem e cuidem muito bem de suas esposas e de seus filhos. E façam isso, meus irmãos, com o maior deleite do mundo. Sabe por quê? Porque essa é uma bênção tão grande, que é difícil de descrever. O verso 4 dá o tom. O verso 4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então ele fala ali da família, fala da esposa, fala dos filhos, diz, eis como será abençoado. Que grande bênção que é. É isso que a expressão meio que significa. É como se ele estivesse exclamando aqui. Os filhos, por sua vez, estão ao redor da mesa. Eles estão aqui sob a vista dos seus pais e devem a seus pais obediência. Enquanto o homem que teme ao Senhor olha para a mesa e se alegra de ver a sua esposa e seus filhos, os filhos olham para o seu progenitor com todo o respeito e consideração. Sentado na mesa está ali o pai, a mãe, estão seus filhos. E os filhos estão olhando para os seus pais e estão considerando a autoridade deles. Mas sobre a relação de pais e filhos, eu já falei na pregação anterior, na exposição do Salmo 120. Quem quiser depois pode visitar o canal da igreja e ouvir novamente. A gente vai postar lá a pregação do domingo passado. Hoje
a minha ideia era centrar atenções mais no casamento mesmo, que começa com a união do homem com a sua mulher. Os filhos surgem depois. E eu digo para vocês, casais, prestem atenção nisso, que às vezes vocês erram o alvo, porque estão tão preocupados em lidar com as questões mais práticas e diretas e imediatas do dia a dia, e estão tão preocupados em lidar com os próprios filhos, que acabam se esquecendo de cuidar melhor de fatores elementares da relação marido-mulher. Certo? É algo que eu tenho percebido diante de coisas que eu tenho ouvido, de experiências que eu tenho notado na vida de muitas pessoas. Maridos e mulheres estão ali, né, envolvidos com outras coisas, cada um fazendo os seus trabalhos, as suas atividades, cada um preocupado com uma coisa diferente, os dois preocupados com os filhos, mas nenhum e nem outro estão seriamente comprometidos, ou deveriam estar melhor comprometidos em alimentarem, em abastecerem mais a relação conjugal. E aí começam as cobranças, os desgastes, as trocas de farpas, né? Porque um acha que está fazendo mais do que o outro. Se vocês investissem mais na saúde da relação marido-mulher, seus filhos poderiam ver grandes exemplos, aprender bastante coisa, se sentirem muito mais tranquilos por ver que estão em um lar em que os pais jogam no mesmo time. Um lar em que o papai ama muito a mamãe e a mamãe respeita muito o papai. Certo? Sabem qual é a melhor coisa que vocês podem fazer pelos filhos? Vocês podem até estranhar isso, mas a melhor coisa que os pais e as mães podem fazer pelos filhos é fortalecerem e alimentarem a união conjugal. Façam isso e vocês terão mais felicidade em uma família mais harmoniosa. Quarto e último lugar, quarto ponto, que eu quero ressaltar aqui, irmãos, diz respeito à felicidade de pertencermos ao povo do Senhor. E eu vou encerrar com isso. Fazer parte da Igreja de Jesus é um privilégio para além de qualquer expressão ou medida que nós possamos usar. Não é? Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, quando ele foi falar da grandeza do amor de Deus sobre aqueles irmãos, ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Pensa um pouco nisso que está sendo dito. Deus ama o seu povo. E Deus ama você em Cristo, de tal forma que Ele te trouxe para o arraial do povo que Ele ama. E isso significa, irmãos, que há bênçãos de Deus muito significativas, extraordinárias, que Ele tem reservado apenas para nós, os membros do corpo de Cristo. Exatamente por isso, os judeus peregrinavam, cantando salmos de romagem pelo caminho. Eles faziam viagens longas, desafiadoras, porque eles queriam estar em Jerusalém, reunidos com o povo do Senhor. Eles entendiam não apenas que dali viriam bênçãos sem medida sobre eles e suas famílias, mas mais do que isso, eles entendiam que estar ali era uma bênção por si só. Eles faziam parte do povo escolhido de Deus, e isso trazia para eles uma felicidade imensa. Você é feliz por estar entre os escolhidos de Deus? Pensa bem. Você está entre os escolhidos de Deus. Você é feliz em saber disso? Você é feliz por fazer parte do povo do Senhor, do Israel espiritual de Deus, da igreja de Deus, do corpo visível e invisível de Cristo. Se isso não faz seu coração palpitar mais forte, eu não sei, sinceramente, o que é que pode empolgá-lo. Porque nós fomos separados do mundo para Deus. Nós estamos em um grupo seleto. E não é porque nós sejamos melhores, é porque Deus nos escolheu. Soberanamente, amorosamente, graciosamente, misericordiosamente. E Ele nos trouxe para a igreja.
É como se, ao saber disso, irmãos, não é? A gente fica meio tão extasiado que a gente chega a pensar: o que eu quero mais da vida? Deus me amou, Deus me resgatou, Deus me trouxe para a sua família, Deus vai me levar para o céu. É para lá que eu estou indo, não tem como desviar, mudar esse rumo, porque é Deus quem vai conduzindo as coisas. E aí a gente pode ir para os versos finais do Salmo 128. Dá uma olhada. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A forma como essas palavras, isso é muito interessante, eu quero que você preste atenção nisso. A forma como essas palavras estão postas sugerem que isso pode ser uma espécie de bênção sacerdotal transcrita. Certo? Nesse caso, o que nós temos é o seguinte: o peregrino se deslocou de algum lugar, de onde ele estava, rumo a Jerusalém. Ele desfrutou de alguns dias de muita alegria, de adoração a Deus com seus irmãos. Mas antes de retornar em seu caminho, antes de voltar para onde veio, ele ouve o pronunciamento de uma bênção, né? Que é tanto nacional quanto pessoal. Isso é muito interessante. Reparem que os versos 5 e 6, essa é minha ênfase maior aqui, tá, irmãos? Os versos 5 e 6 estão muito encaixados nas declarações, expressando que essa é uma bênção única. Não é uma bênção distinta, ela está amarrada. Envolve tanto o povo de Israel, quanto as famílias de Israel em particular. O que é que isso significa? Que Deus abençoa as nossas famílias e na junção delas nós temos a reunião do povo do Senhor, que também é abençoado por Deus. As nossas famílias juntas formam uma família maior e mais forte, que é a família da fé. Os nossos descendentes aqui são gerados e se juntam também para adorar a Deus. O texto não fala dos filhos, os filhos dos teus filhos. É gente do povo de Deus. Está dentro da minha família. Traz alegria ao meu coração, ao meu lar. Mas traz também uma perspectiva muito boa para o povo do Senhor. O que eu quero que você observe é que a família que serve a Deus está entrelaçada e é inseparável do povo que serve a Deus. Desde os tempos antigos, o pacto de Deus não envolve apenas indivíduos, mas envolve um povo que ele resolveu criar e redimir. Então a sua satisfação não está apenas em ver os seus filhos se desenvolvendo em casa. Isso traz muita satisfação. Mas a sua satisfação está também em ver a igreja se desenvolvendo. E os seus filhos, e você, e seus familiares contribuindo para isso. O seu deleite não está apenas na manutenção de um casamento feliz com a sua esposa ou com o seu marido, mas em saber que o seu casamento é um reflexo de um casamento maior entre Cristo e a sua igreja. E você faz parte da igreja. Consegue perceber isso? E essas coisas, irmãos, elas não estão e não podem ser separadas, como alguns pensam. Tanto que, em um destacável ensino sobre casamento, Paulo, lá aos Efésios, ele diz assim, vamos lá, vamos entender. E vejam a sequência. Ele diz: eis porque o homem deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí ele diz, na sequência, viu? Ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aí ele volta a falar do casamento comum. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então ele fala do casamento pessoal, do casamento místico, do casamento de Cristo com a igreja, aí ele volta para falar do casamento pessoal de novo. Porque essas coisas estão amarradas. É assim. Essa mistura, entre aspas, que a gente vê aqui, não é por acaso não. Vocês
tenderão, irmãos, a ter um casamento melhor na proporção em que vocês forem mais participativos na vida da igreja. Porque na igreja vocês entenderão como funciona o casamento de Cristo com o seu povo. E vocês vão experimentar isso. E vocês vão aprender a fazer funcionar melhor o casamento no lar. Dessa forma, você se empenha pelo bem de sua família em primeiro lugar. E por extensão, você se empenha pelo bem da igreja. Você faz do seu lar uma igreja. E na igreja você se sente em casa com o Pai Celestial e todos os seus irmãos. As igrejas são uma grande fonte de bênção para as famílias, e as famílias são grande fonte de bênção para as igrejas. Façam a parte de vocês para tornarem suas famílias fortes, porque famílias fortes formam igrejas fortes. Aliás, meus irmãos, famílias fortes e igrejas fortes podem abalar o mundo e podem fazer recuar as forças das trevas. Criem seus filhos para Deus em casa, com leitura da Bíblia, oração e culto, mas traga-os para a igreja como parte disso. Porque a lógica é que após frequentarem a igreja, eles poderão retornar para casa como filhos melhores e mais crentes. Quando os nossos filhos nascem, a igreja também ganha novos filhos. Sabe esse homem que é bem-aventurado, que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos? Esse é um homem que viveu desde cedo entre o povo de Deus e que por causa disso aprendeu a amar esse povo. Quando os pais trazem seus filhos pequenos para batizar, uma das perguntas é se eles ensinarão a ler a Bíblia, se eles trarão para a igreja e ensinarão a amarem a igreja. Seus filhos devem amar a casa do Senhor. O adorador iria retornar com a perspectiva de que desde Sião, desde o templo, desde Jerusalém, o Senhor o abençoaria para onde quer que ele fosse. E a bênção de Deus abrange duas coisas aqui. Verso 5. Ele veria a prosperidade do povo de Deus durante os dias da sua vida. Verso 6. Ele teria vida longa para ver os seus filhos, seus netos, sua descendência avançando para a glória de Deus. O crente vê Deus abençoar a sua família e vê Deus abençoar o seu povo. E o crente se alegra nisso. Deus está abençoando minha casa. Deus está abençoando a igreja. Que alegria! Irmãos, vejam que grandes homens de Deus na Bíblia não estão preocupados somente com suas questões particulares. Grandes homens de Deus na Bíblia têm um coração no reino de Deus. Quer dizer, não basta que eles sejam prósperos. Eles querem que o reino de Deus prospere junto. Aí você vai entender o final desse salmo. É por isso que eles fazem até algumas escolhas incomuns. É por isso que Moisés, que vivia entre os tesouros do Egito, recusa ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. É por isso que Daniel tem uma posição de prestígio na Pérsia, mas mesmo com um decreto de morte, ele continua abrindo as janelas do seu cômodo para orar em direção a Jerusalém. Ele está na Pérsia, ele está na Babilônia, mas o compromisso dele é com Jerusalém. É com o Deus dos seus pais, que ele não esquece. É por isso que Neemias está bem confortável no palácio real, mas ele resolve sair dali e ir para a linha de frente, ajudar Jerusalém a se reerguer. Com prejuízo pessoal. Quer dizer, a continuidade da igreja de Deus é algo que faz parte de nós, irmãos. Assim, envolve um tipo de esforço, de trabalho que nós temos que fazer, envolve uma herança, um legado. Assim como os nossos filhos carregam com eles a nossa marca. Então o Salmo vai dizer exatamente isso. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus
Israel. Aí ele fala dos seus filhos, mas ele fala da nação, né? Pare sobre Israel. Porque o crente, ele quer o bem de Israel, o bem de Jerusalém, e ele quer o bem de sua família, de sua prole. Nós queremos o bem da nossa casa e nós queremos o bem da igreja onde nós estamos. São as nossas duas famílias, não é? A família do lar e a família da fé. Então, que desde esse lugar de culto, Deus abençoe vocês, meus irmãos, por onde quer que vocês forem. Que Deus fomente o temor dele em seus corações e que vocês o obedeçam de bom grado. Porque bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, meus irmãos. Que Deus sustente vocês e faça vocês prosperarem. Que Deus abençoe a sua vida no lar, abençoe sua esposa, seu marido, seus filhos. Que você nunca se esqueça de onde vêm as bênçãos. Que Deus abençoe a cada dia o seu povo, a sua igreja, a igreja que vocês frequentam. E que o seu compromisso com Deus se manifeste no ambiente doméstico, no ambiente eclesiástico, no ambiente secular. Que vocês sejam felizes na vida com Deus. Sejam felizes no exercício do trabalho digno e glorifiquem a Deus no seu trabalho, na família harmoniosa e naquilo que concerne em pertencer e participar ativamente da vida do povo do Senhor. Enfim, meus irmãos, que Deus nos abençoe em todas as coisas.